O terceiro ponto está em Gálatas, capítulo de número 5, verso 7 ao verso de número 8. O texto diz assim: vós corrieis bem. Ou seja, eles estavam na caminhada da vida cristã bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. O autor aqui, ele entende, eu entendi que Paulo está dizendo que quem está persuadindo a igreja a parar, a se paralisar é o diabo. Eu entendi isso, mas eu falei assim, ficou o texto, está meio assim. Aí eu fui ver, pesquisar, e alguns comentaristas bíblicos, e todos eles entendem também a mesma coisa. Entendem que é um inimigo. Então, na realidade, como expandir a mente para nos transformar e crescer? Nós precisamos entender, no ponto 3, quais são as estratégias do diabo contra nós. Ele tem intenções e ele está se movendo contra você. E a gente precisa entender as estratégias que ele está tendo para nos paralisar. O nosso foco não é a estratégia do diabo, ok? Entender a estratégia do diabo não é para depois a gente falar, nossa, ele está vindo, olha o que ele está fazendo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra você, que é a igreja de Cristo. Mas entender as estratégias é justamente para que a gente possa fortalecer a nossa vida em áreas que às vezes ele considera que são frágeis. Quais são as estratégias de Satanás? Eu citei algumas aqui. Zona de conforto. Está bom, eu não preciso crescer mais, eu já alcancei tudo que eu sonhava. E Deus está contando contigo para algo maior, mas você diz, já está bom. Mesmo ele tendo o melhor para você, você diz, já está bom. A zona de conforto. Eu já tenho uma boa tenda. Para que eu vou ampliar a minha tenda se eu já tenho uma boa tenda? Por isso que não vem os 4 netos, porque a tenda está pequena ainda. Precisa ampliar a tenda. Como que ele trabalha? Como que ele tenta te paralisar? Dúvidas e insegurança. Dúvidas e insegurança. Ele coloca a dúvida. Como vai ser o futuro? Por que eu vou investir nisso agora? Como vai ser o meu futuro? A minha história? O que Deus vai fazer no meu futuro? Aí sabe o que isso gera? Ansiedade. Aí Deus nos garante, por quem Ele é. A Bíblia diz que Deus é eterno. Eterno. Você está vivendo esse tempo, mas Deus está em toda a história. Quando não havia nada, Ele já estava. Aonde está teu futuro? Onde Deus já está, porque Ele é eterno. Ele já está lá. E se você estiver unido a Ele, você vai caminhar ao teu futuro junto com aquele que é Senhor da tua vida. Aleluia! A gente não precisa andar ansioso, porque sabe que estamos na mão do Deus Todo-Poderoso. A gente olha para o futuro e traça estratégias, nos preparamos, mas sabemos também que Ele está conosco em todo o tempo. A dúvida, a insegurança, a dúvida já é algo que aconteceu lá no Éden. Quando o Satanás incorpora lá na serpente e começa a colocar dúvida na cabeça de Eva. A dúvida. Por que você está duvidando do teu pai que te chamou? Por que você está olhando para o futuro e acha que ele é incerto? Ele não é como teu pai carnal, ele não é como tua mãe, ele não é como aquela pessoa que te traiu, ele não é como pessoas que voltam atrás numa aliança. Ele é fiel à sua aliança, ele é fiel aos seus filhos, ele permanece o mesmo se você permanecer nele. Outra estratégia do inimigo é o medo do fracasso, medo de fracassar, medo de falar errado.
um dos grandes medos, né, de falar em público. Imagine, eu tenho uma amiga que tem medo de galinha, né? Mal sabe ela que se você passar a faca, tirar a pena, dar uma canja, dar algo extraordinário, barata. Por que a gente tem medo de fracassar? 85% dos medos que a gente tem nunca vão acontecer. 85%. Tem pesquisas que chegam a 95%. Eu peguei a estatística mais baixa. Medo, o medo, o medo. Anjos são seres mensageiros, seres que trabalham com informação, com mensagem. Aprendemos ontem no instituto sobre hermenêutica. Hermes, o deus da mitologia grega, que trazia os comunicados dos deuses, as mensagens divinas. Os anjos são seres mensageiros, e os demônios são anjos caídos, são mensageiros, e a intenção dele é trazer mensagens enganosas à tua mente, ao teu coração, que gerem insegurança no teu futuro, na tua vida. O fracasso em áreas na nossa vida, ele pode ocorrer, mas a maioria das pessoas não fracassam, porque elas desistem antes de fracassar. A maioria das pessoas não fracassam. Se a gente perguntar aqui, quem fracassou em algo? Poucas pessoas vão levantar a mão, porque elas desistiram antes de vir o fracasso. Esse é o nosso desafio. E o inimigo, ele tem uma estratégia: fazer você ficar com medo de fracassar. E outra coisa, as distrações, e desviar as tuas prioridades. Ontem eu falei de algo lá na sala que aconteceu comigo. O que é um ídolo? Um ídolo não é uma imagem apenas de escultura. Lógico que é também. Mas o ídolo é tudo aquilo que tira o lugar de Deus do teu coração. Tudo aquilo que tira a centralidade de Deus da tua vida. Isso é um ídolo. Eu me lembro que quando meu pai começou a sapataria, começamos a ganhar dinheiro no tempo do real. Foi muito bom. E meu pai falou assim: nossa, vamos conseguir comprar um carro. Léo, vou te dar uma Fiat 147. Já tinha visto até com uma prima minha que estava vendendo a Fiat 147 dela. Eu já estava me imaginando como o senhor incrível dentro daquela Fiat, né? Entende? Quem assistiu o desenho sabe que o senhor é incrível dentro da carrinho dele, eu me imaginando dentro da Fiat 147. Aí foi tão bom, nós compramos um Gol 1989 CL, a álcool. Passou uns 8 meses, eu troquei aquele Gol CL por um Gol GL 1.8, metálico, roda de magnésio. Hoje é Liga Leve o nome. Na época era roda de magnésio. Botei um sulfilme assim, lindo no carro. E eu ia para a igreja. E na porta da igreja tinha um ponto de ônibus. Eu parava o carro e ficava dentro do culto pensando assim: nossa, vão arranhar meu carro, vão encostar no carro. O pessoal vai sair dos sendas, vai vir fazer compra, vai botar a compra em cima do carro. Passou um tempo, eu afundei na traseira de um Escort. Na quinta-feira eu cheguei na igreja e Deus falou no meu coração: aquele carro estava tomando o meu lugar no teu coração. O carro se tornou um ídolo. E às vezes tem coisas que se tornam ídolos para nós. E às vezes o inimigo, ele quer nos distrair, colocando ídolos em nossa vida. Coisas que vão tomando o lugar de Deus no nosso coração, e a gente vai se distraindo. Às vezes você abre um negócio, você pega aquele lugar, aquele negócio, aquela empresa, e se torna um ídolo para você. Aí você ora uma vida inteira por um filho, e o filho nasce. Aí você não vem mais no culto, porque o filho se tornou um ídolo no teu coração. Aí você vai fazendo tantas coisas, e aquelas coisas vão te distraindo daquilo que é a centralidade da tua vida. Aí Deus fala com você: me entrega teu filho. Abraão,
o teu filho tomou o meu lugar no teu coração, me entrega o teu filho. Aí a gente não entende o que está acontecendo, porque tem ídolos que Deus precisa tirar do nosso coração para Ele tomar o lugar de novo lá. São estratégias do inimigo. Por isso estamos aqui aprendendo para direcionar e alinhar a nossa vida, transformando a nossa mente para crescermos naquilo que Deus tem para nós. O quarto e último ponto, aleluia. João, capítulo de número 5, verso 7 ao verso de número 9. Diz assim: respondeu-lhe o enfermo. Era um homem que estava há 38 anos num lugar para ser curado e não foi. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Por que ele respondeu? Porque Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Jesus, Deus encarnado, do lado desse homem, pergunta assim: você quer ser curado? Aí ele responde para Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Verso 9: imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. O quarto ponto: assuma a responsabilidade pela ação de crescer. Assuma a tua responsabilidade. Quantas vezes as pessoas dizem: não aconteceu isso porque o governo não me ajudou, não aconteceu isso porque o meu pai não me ajudou, não aconteceu isso porque minha mãe não ajudou, não aconteceu isso porque o pastor não me ajudou, não aconteceu aquilo porque ninguém olhou para mim. E Jesus já está falando com você: o que você quer? O que você precisa? Eu estou do teu lado. O texto diz que havia uma multidão de enfermos naquele lugar. Mas o texto diz que Jesus foi somente num homem e curou apenas uma pessoa. Deus conhece quem você é. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe do teu coração. Deus sabe da tua necessidade. Pode ser que haja uma multidão aqui, mas Deus te conhece pessoalmente, individualmente. Ele sabe exatamente o que você precisa. Se você quer ser curado, Ele é a resposta. Não terceirize. Assuma a tua responsabilidade. Assuma o teu papel. Eu preciso de uma cura. Ore você. Ore. Compartilhe conosco. Nós oraremos juntos. Mas assuma a tua responsabilidade. Minha família está com problema, pastor, me ajuda. Nós ajudamos, mas assuma a tua responsabilidade. Pastor, eu estou com dificuldade nisso e nisso e nisso. Nós estamos aqui, oramos por você. Estamos orando constantemente pela igreja. Mas assuma a tua responsabilidade. A responsabilidade de crescer, de tirar as estacas e refixá-las, ampliá-las, estender as tendas. É a tua parte, é aquilo que está sobre você. Assuma o teu papel. Pastor, eu estou passando um momento difícil, eu estou sem essa energia para isso. Nós estamos orando e a gente quer estar junto com você, mas assuma a tua responsabilidade. Não permita que outra pessoa desça no teu lugar. Não permita que aquilo que Deus estabeleceu para você, outra pessoa venha fazer. Não permita. Tinha uma música num tempo atrás, de outra geração, que dizia, que eu não vou deixar que o outro faça aquilo que Deus me chamou para fazer. Não sei nem se é assim a letra, mas eu criei aqui também. Ele respondeu a pergunta de uma forma muito parcial. Ninguém me ajuda, ninguém olha para mim. Mas Jesus estava lá. Jesus está conversando com ele.
Jesus faz uma pergunta para mudar a sua história, mas ele diz: ninguém olha para mim. Mas Jesus já estava presente conversando com ele, mas ele achava que ninguém olhava para ele. Você está entendendo? Você está falando coisas, mas Jesus já sabe, porque ele ouve você em todo tempo. Ele sabe quem você é, ele sabe das suas dores, ele sabe dos teus desafios, e ele tem uma palavra para te erguer, para te curar, para transformar a tua vida e transformar toda a realidade que você vive. Você pode se colocar